Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do canal com relação a juros simples. Então, o juros simples, como o próprio nome diz, ele é um regime de capitalização que é bem simples de se trabalhar com ele, porque nele se opera uma progressão aritmética, ou uma PA, onde os juros sempre vai incidir sobre o valor aplicado ou o capital, e nunca sobre o valor anterior. Vejamos isso aqui. Por exemplo, temos que a fórmula dos juros simples é igual a SIM, que é C, que é o meu capital, que é o meu valor emprestado ou o meu valor aplicado em alguma aplicação financeira, I, que é a minha taxa, onde essa taxa que vai se incidir sobre o capital, ela pode ser diária, mensal ou anual, por exemplo, e N é o meu período de tempo, que pode ser dia, mês ou ano, por exemplo. Então, vejamos aqui, agora que temos a fórmula dos juros simples, vamos falar sobre o montante. O meu montante é o meu capital mais os juros. Como já foi falado, o capital é aquele dinheiro que se toma emprestado, o emprestador pega emprestado, ou aquele valor que eu, como aplicador financeiro, eu aplico em uma determinada aplicação, como, por exemplo, os títulos de renda fixa. Mais os juros que a gente já viu aqui, que segue essa fórmula. Dito isso, eu posso substituir J de juros, posso substituir o SIM. Então, eu fico com montante igual a C mais C vezes I vezes N. Quando eu isolo o meu C, o meu capital, eu ainda posso chegar na forma que o meu montante fica M igual a C vezes 1 mais I vezes N. E esse 1 mais I vezes N eu chamo de fator de capitalização, que é aquele fator que quando eu multiplico a um capital ou um valor presente, eu chego no montante ou um valor futuro. Dito isso, o inverso desse meu fator de capitalização, eu posso chamar de fator de atualização, que é aquele fator que quando eu multiplico por um montante, eu chego no meu capital. Mas vejamos aqui agora alguns exemplos aplicados de juros simples. O primeiro deles é o seguinte: suponha que um capital de 80 mil unidades monetárias é aplicado a taxa de 2,5% ao mês, durante um trimestre. Determine o valor dos juros acumulados nesse período. Primeiro de tudo, eu tenho que identificar cada componente que a questão me dá. Por exemplo, meu capital, 80 mil. Meu capital, 80 mil. A minha taxa, o meu I, igual a 2,5% ao mês. E o meu período de tempo, o meu N, igual a um trimestre. E agora, o que é que eu faço? Eu já substituo isso aqui na fórmula e resolvo os juros? Ainda não. Tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Primeira delas, geralmente as questões sempre te dão a taxa em forma percentual. Então, o primeiro passo é você trabalhar com ela ou transformá-la numa taxa unitária. Então, eu simplesmente divido 2,5 por 100, que aqui vai dar 0,025, e passo da forma percentual para a forma unitária. E o segundo passo é observar se o meu período de tempo e o período que a minha taxa está sendo capitalizada estão convergindo. Por exemplo, aqui a minha taxa está em mês. E aqui o meu período de tempo está em trimestre. Percebe que há uma divergência mês em trimestre? Então, qual é a dica que eu dou? Transforma o período de tempo na mesma unidade de medida da taxa. Quantos meses tem um trimestre? 3 meses. Então, eu posso transformar o meu período de
N igual a 3 meses. E agora eu tenho o período de capitalização e o meu período de tempo convergindo na mesma unidade de tempo. Aí agora fica simples, né? Como a gente já sabe a fórmula dos juros, é só substituir J igual a 80 mil vezes 0,025 vezes 3. E quando eu resolvo tudo isso aqui, eu tenho que os juros acumulados desse capital aplicado será de 6 mil reais. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vejamos agora mais alguns exemplos. Então, vejamos aqui agora mais dois exemplos. O primeiro deles. Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês, durante 9 meses. Ao final deste período, calculou em 270 mil reais o valor dos juros. Determine o valor do empréstimo. Então, a gente sabe que o valor do empréstimo é o valor do meu capital, que é justamente a questão que eu descubro, eu não sei. A minha taxa, meu I, é igual a 6% ao mês. Lembrando, sempre passa da forma percentual para a forma unitária. Então, eu já vou dividir aqui 6 por 100. Vou ficar com 0,06. Beleza? O meu N, que é o meu período de tempo, são 9 meses. N igual a 9. E o meu J, meus juros, igual a 270 mil. Agora percebam o seguinte, eu tenho 9 meses, tenho a taxa mensal, então eu tenho eles conversando na mesma unidade de tempo, não vou precisar fazer transformação alguma. Agora vocês lembram que juros é igual a 5? Logo, se eu isolo o capital, eu vou ter que capital é igual a juros sobre I vezes N. Com isso ficou fácil, né, pessoal? Eu apenas substituo todos os valores que eu tenho aqui nessa fórmula. Então, meu capital C será igual a 270 mil sobre a minha taxa, 0,06, vezes 9. E se vocês fizerem tudo isso aí, que eu já fiz aqui, vai dar 500 mil. Então, temos que o valor do empréstimo que gerou esses juros durante 9 meses a uma taxa de 6% ao mês foi de 500 mil reais. Vejamos aqui agora o nosso terceiro e último exemplo. Uma pessoa aplica 18 mil reais a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Determine o valor acumulado ao final deste período. Valor acumulado, pessoal, lembrando, é o quê? É o meu capital mais juros, que é o meu montante. E a fórmula do montante a gente já conhece, que é M igual a capital vezes 1 mais I vezes N. M será igual ao meu capital. Uma pessoa aplica 18 mil, então eu vou ter que 18 mil é o meu capital. Vou substituir aqui, só para a gente ganhar tempo. Vezes 1 mais I, que é a minha taxa, 1,5%. Aí eu vou botar 1,5% aqui, pessoal? Não, né? Lembra, eu tenho que passar da forma percentual para a forma unitária. Divido 1,5 por 100.
que eu vou ficar com 0,015, que é a minha taxa. Se atenta nisso, tá? Tem gente que erra muita questão porque bota a forma percentual e acaba dando valores distintos. Vezes N, que é o meu período de tempo. Como N está em meses e a minha taxa também está em mês, estão convergindo no mesmo período de tempo, não preciso fazer nenhuma transformação. Só substituir 8 aqui. E quando eu realizo essa operação, se vocês quiserem conferir aí, que eu já fiz aqui, para nós ganharmos tempo, eu vou ficar que o montante é igual a 20.160. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa primeira aula com o regime de capitalização simples. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!